Bom dia, hoje vamos fazer o vídeo da saga de Alabasta. A saga de Alabasta é composta pelos arcos da Montanha Reversa, de Whisk Peak, de Little Garden, de Drum e de Alabasta. O arco da Montanha Reversa começa com o Sunny atravessando a Montanha Reversa e chegando à ilha onde eles conhecem o Crocus e a Lagoon. O Crocus é um senhor que mora nessa ilha e que cuida dessa baleia chamada Lagoon. Mais tarde, nós descobrimos que o Crocus foi tripulante do bando do Roger, mas os Mugiwaras não sabem disso. O Crocus é quem conta aos Mugiwaras que eles precisam de um instrumento especial para navegação na Grand Line. Os Lobo Poses e o Crocus também os adverte que a partir daquela ilha eles têm 7 rotas possíveis, que uma vez escolhida a rota, eles não podem retornar. Também é o Crocus quem dá a Nami um Lobo Pose. Ainda nessa ilha, os Mugiwaras conhecem a Vivi, ali conhecida como Miss Wednesday. Será que eu não sei certo? Enfim. E o companheiro dela, parceiro dela, porque nesse ponto a Vivi é um agente da Barão Corpus. Já a Lagoon é uma baleia gigante que fica se batendo contra a Red Line. Conforme o Crocus conta a eles, a Lagoon acompanhava um certo bando pirata. E devido aos perigos da Grand Line, esse bando pirata deixou a Lagoon lá nessa ilha sob os cuidados do Crocus e prometeram retornar. Porém, eles nunca retornaram e a Lagoon continua esperando o retorno deles. Posteriormente, lá no arco de Thriller Bark, descobrimos que o bando que a Lagoon está esperando é o bando do Brook. De volta à ilha, o Luffy luta com a Lagoon e impede ela de continuar se machucando e promete que vai retornar à ilha para que eles continuem a luta. Então, os Mugiwaras seguem viagem para Whisk Peak. Embora os Mugiwaras não saibam, Whisk Peak era um posto avançado da Barão Corpus e lá estava lotado de caçadores de recompensa que enganavam os piratas que chegavam à Grand Line para receber recompensa por eles. Eles tentam fazer isso, mas o Zoro sozinho derrota 100 desses caçadores de recompensa. Quando isso, o Sop, o Sanji e o Sanji estavam desacordados. O Luffy acorda sem entender o que estava acontecendo e se lutar com o Zoro, porque o Zoro tinha derrotado todo mundo. E depois o Luffy acaba descobrindo o que tinha acontecido e os dois ficam de boa um com o outro. Ainda em Speak, temos a introdução de novos personagens e o retorno da Vivi. Entre os personagens
são introduzidos, tá? O Igaram, que é de Alabasta também, é o protetor da Vivi, e aí eles descobrem sobre a Barocortes e sobre o Crocodile. Inicialmente, a Nami queria meter o pé dali quando ela descobre que a Barocortes, na verdade, queria matar a Vivi, porque a Vivi é da família real de Alabasta, mas a essa altura os Mugiwaras já estavam na lista negra da Barocortes. Então a Nami concorda em ajudar a Vivi, pensando em receber uma recompensa por isso. Enquanto isso, o Luffy e o Zoro estavam animados simplesmente por poder encarar mais um Shichibukai. De, de Whiskey Peak, eles vão para Little Garden. Antes de chegar a Little Garden, eles são interceptados pela Miss Sunday, que é a Nico Robin. A Nico Robin entrega ao Luffy uma Eternal Pose e sugere a eles que sigam esse Eternal Pose para não ir para Little Garden, porque segundo a Nico Robin, os piratas que vão para Little Garden não saem vivos de lá. Mas o Luffy destrói o Eternal Pose e diz que ele decide para onde o navio vai e que eles vão para Little Garden. Então, eles vão para Little Garden. Chega lá, eles encontram o Brory e o Grodd. Esqueci como é que pronuncia o nome. Os dois gigantes. Esses dois gigantes estavam em Little Garden, que eles estavam duelando, e eles começaram esse duelo por causa de uma disputa para ver quem tinha pegado o peixe maior. Aí de Little Garden, eles são atacados pelo Mr. Tree, Galdinho. Em todo caso, o Mr. Tree tem o poder da Doro no Mi. Ele consegue capturar os dois gigantes e os Mugiwaras e a Vivi, com exceção do Luffy e do Usopp. Além do Mr. Tree, estavam na ilha a parceira do Mr. Tree, o Mr. Five e a parceira do Mr. Five. A parceira do Mr. Tree consegue afetar o Luffy de tal maneira que ele fica inútil boa parte do ar. Mas no final do ar, ele consegue voltar a agir e acaba derrotando o Mr. Tree. Enquanto isso, o Usopp e o Karu, que é um pato, verdadeiro parceiro da Vivi, conseguem libertar os outros Mugiwaras e a Vivi. Em Little Garden tem um ponto interessante. É em Little Garden que começa a rivalidade do Zoro e do Sanji. Para falar a verdade, os dois já tinham uma certa implicância um com o outro desde o arco do Baratie, porque o Zoro quis matar a Vivi lá, a Nami lá, ele quis bater na Nami, não lembro mais direito, que a Nami tinha roubado o navio, tinha fugido, enfim. De qualquer forma, é em Little Garden que começa a rivalidade dos dois, e os dois começam essa rivalidade por causa de uma disputa para ver quem tinha caçado o dinossauro Myron. Com a derrota do Mr. Tree, mais uma coisa, em Little Garden tem mais um fato importante. O Sanji não tinha sido capturado pelo Mr. Five. Ele estava zanzando pela ilha quando ele descobre o esconderijo do Mr. Tree. Aí ele atende o telefone
que era o Crocodile, estava o Dendemush, na verdade, como chamou o dispositivo de comunicação em One Piece. Voltando à linha cronológica, depois que o Mr. Three e o Mr. Five e as parceiras deles são derrotadas, eles seguiriam para Drum. Na verdade, inicialmente eles seguiriam para Alabasta, mas a Vivi ficou doente, a Nami ficou doente e eles precisavam fazer essa parada em Drum. Porém, antes de sair de Little Garden, eles precisavam passar por um peixinho dourado tão gigantesco que ele comia eles. Contudo, os dois gigantes usam um golpe combinado e derrotam esse peixinho dourado, permitindo que o Goimeri seguisse viagem. A caminho de Drum, como eu já disse, eles descobrem que a Nami estava doente. Em Drum, eles descobrem que a Nami ficou doente por causa de um carrapato que picou ela em Little Garden. Caminho de Drum, eles conhecem o Apple, que é o rei de Drum, que fugiu de Drum porque o Barba Negra atacou a ilha. E é interessante notar que até hoje não sabemos por que o Barba Negra resolveu atacar justamente Drum, mas eles espantam o Apple, seguem viagem para Drum. Em Drum, eles conhecem o Dalton e o Dalton conta para eles que o Apple fugiu levando 20 médicos com ele e que só sobrou uma médica na ilha, que ela vivia no alto de uma montanha. De novo, os Mugiwaras se separam e o Luffy e o Sanji vão levar a Nami até essa montanha para que a Nami receba tratamento. No caminho, eles são atacados por uns coelhos, uma mistura de coelho com um urso polar, com gorila, uns bichos esquisitos. E o Luffy, o Sanji, se machuca no caminho e o Luffy tem que carregar a Nami e o Sanji, inclusive enquanto ele escala a montanha, que é uma montanha coberta de neve. Quando ele chega no topo, ele sofreu queimaduras pelo frio. Luffy sofreu queimaduras pelo frio, mas ele escalou a montanha levando a Nami e o Sanji. Depois nós descobrimos que quem encontra o Luffy no alto da montanha é o Chopper. O Chopper e a doutora Ureha tratam dos três. Enquanto isso, o Apple voltou para Drum e quer retomar o seu posto como rei. Porém, os habitantes de Drum tentam resistir, mas eles não conseguem e o Apple e o seu exército começam seu avanço em direção ao castelo, que é onde a doutora Kureha, o Chopper, o Luffy, o Sanji e a Nami estão. Lá no castelo, o Luffy está correndo atrás do Chopper porque ele quer devorar o Chopper. E o Sanji está tentando ajudar o Luffy a capturar o Chopper porque ele também quer cozinhar o Chopper. E quando a doutora Kureha descobre isso, ela passa a perseguir os dois. Mais tarde, o Luffy e o Sanji acabam ficando amigos do Chopper, desistem de tentar devorar ele. Entretanto, o
o Apple conseguiu chegar lá. Mas antes do Apple conseguir chegar lá, a doutora Cureja conta a Nami que o Chopper tinha uma ferida no coração que a própria doutora Cureja não conseguiu curar. Aí o arco entra no flashback do Chopper e nos apresenta o Dr. Hiluluk, que segundo a doutora Cureja era um médico charlatão. Ainda no flashback do Chopper, nós descobrimos que o Chopper era uma rena que comeu a Rito Rito no Mi, a Akuma no Mi do humano. E o Chopper se tornou uma rena humana. Ainda antes de comer a Rito Rito no Mi, o Chopper já tinha o nariz azul. Por isso, ele foi afastado das outras renas e vivia sozinho. Depois que ele comeu a Rito Rito no Mi, o Chopper tentou se aproximar dos humanos, mas os humanos o atacaram e o enxotaram. No entanto, em certo momento, o Chopper encontrou o Dr. Hiluluk, que o acolheu e começou a ensinar medicina ao Chopper. Mais tarde, Chopper descobre que o Dr. Hiluluk está muito doente. E o Dr. Hiluluk mente para o Chopper que se o Chopper encontrasse um determinado cogumelo lá, que esse cogumelo iria curá-lo. Todavia, o tal cogumelo, na verdade, era extremamente venenoso. E o Chopper faz uma sopa desse cogumelo. O Dr. Hiluluk come a tal sopa do cogumelo venenoso. Não obstante, não é pela sopa venenosa que o Dr. Hiluluk morre, mas sim numa armadilha orquestrada pelo Apple. E antes de morrer, o Dr. Hiluluk diz uma das passagens mais icônicas de One Piece. Ele diz: quando os homens morrem, quando as pessoas morrem, quando elas levam um tiro, quando elas comem um cogumelo venenoso, quando contraem uma doença incurável, não. As pessoas só morrem quando são esquecidas. E, do ponto de vista biológico, o Dr. Hiluluk morre nessa emboscada pelo Apple. Mas seu legado continua, porque o Chopper carrega o sonho do Dr. Hiluluk de curar todas as doenças. Encerrado o flashback do Chopper, começa a luta com o Apple, os subordinados do Apple, e na parte de baixo da ilha, na vila onde o Dalton vive, o Zoro e os habitantes da ilha estão lutando com os soldados do exército do Apple. Ao mesmo tempo, no topo da montanha, o Sanji e o Chopper estão enfrentando os subordinados do Apple e o Luffy está enfrentando o Apple. No fim do ar, o Luffy derrota o Apple, o Chopper e o Sanji derrotam os subordinados dele, os soldados também são derrotados e o Luffy joga o Apple para fora da ilha de Dum. Na série de capas nós vemos o que acontece com o Apple, que ele passa a viver como mendigo, comendo restos de brinquedos quebrados, coisas de metal, coisas quebradas, e por causa da Manumi dele, do Apple, tudo que ele come, ele consegue transformar em outra coisa. E ele acaba transformando
essas sucatas, esses restos em brinquedos. E esses brinquedos são de uma liga metálica chamada Apple Metal. E, eventualmente, o Apple acaba se tornando rico outra vez e acaba se tornando rei de um lugar chamado Drum Negro. De volta ao reino de Drum, o Luffy convidou o Chopper para ser o médico do bando. Na verdade, o Luffy convidou o Chopper para fazer parte do bando. Inicialmente, o Chopper recusa, depois ela acaba aceitando e eles seguem viagem para Alabasta. Em Alabasta, o plano era impedir a guerra civil que estava acontecendo no país, porque o Crocodile havia mexido os pauzinhos de tal forma que um amigo de infância da Vivi liderava um grupo de rebeldes que estavam lutando contra o exército real, porque eles achavam que o rei estava roubando a chuva. Na verdade, era obra do Crocodile. Ainda no caminho para eles chegarem à capital, o próprio Crocodile ataca o grupo dos Aras e o Luffy é separado do bando. Ele acaba sendo derrotado pelo Crocodile uma vez e ele é salvo pela Nico Robin, que deixa o Luffy aos cuidados do Pel, que é um dos subordinados do exército, um dos subordinados do rei, do pai da Vivi, Nefertari Cobra. Enquanto isso, o resto dos caras seguem viagem. Ao mesmo tempo, a Baroku segue com seus planos para eliminar a Vivi e o restante da família real, mas especialmente a Vivi. Porém, os Ungaras executam um plano para confundi-los. A Baroku se disfarçam todos como se fossem a Vivi. Novamente eles se separam e os agentes da Baroku também se separam para tentar matar a verdadeira Vivi, que tinha tomado um outro caminho e estava tentando chegar aonde ela queria. Com isso, nós chegamos a uma configuração que ficou o Chopper e o Usopp lutando contra o Mr. Four e a parceira dele. O Zoro e a Nami lutando contra o Mr. One e a parceira dele. O Usopp e o Sanji lutando contra o Mr. Two. O Usopp foi derrotado facilmente pelo Mr. Two. Aí chega o Sanji manda o Usopp ir ajudar o Chopper, enquanto o Sanji vai lutar contra o Mr. Two, que não tinha parceiro. Então, o Chopper e o Usopp tomam um couro inicialmente do Mr. Four e da parceira deles, mas depois eles acabam derrotando os dois. A Nami também toma um couro da parceira do Mr. One, mas depois ela consegue derrotar a parceira do Mr. One. Um detalhe interessante dessa luta é que
A Nami e o Sop, eles são humanos sem Akuma no Mi e eles não são super fortes e resistentes como o Zoro e o Sanji. O Sop depende da arma dele, que é um estilingue, e a Nami até então não tinha arma. Então a Nami pede ao Sop que faça uma arma para ela. Uma arma que depois conhecida como Clima Táctil. No início o negócio é ridículo, porque só constrói o negócio que mais parece um instrumento de espetáculo circense. Mas depois a Nami descobre como usar o negócio em batalha, consegue derrotar a inimiga dela. Enquanto isso, o Sanji está lutando com o Mr. Chu, uma luta equilibrada, mas o Sanji consegue derrotar o Mr. Chu. O Bon Clay. O Zoro tem uma luta difícil com o Mr. One. O Mr. Chu e o Mr. One são usuários de Akuma no Mi. Mr. Chu é usuário da Mane Mane no Mi. O Akuma no Mi permite que ele se disfarce, se transforme em outras pessoas. Mr. Chu tinha encontrado bandos várias a caminho de Alabasta. Então ele conseguia se transformar, inclusive nos várias, exceção do Sanji. E o Mr. One é usuário da Super Numi. Ele conseguia transformar seu corpo em lâminas. Até essa luta, o Zoro não conseguia cortar metal. Então o Zoro estava tendo muita dificuldade contra o Mr. One. Durante a luta, o Zoro se lembra do mestre dele demonstrando como uma espada pode não cortar nenhuma folha de árvore e, ao mesmo tempo, cortar até metal. No início, o Zoro não entende o que o mestre dele estava tentando passar, mas depois ele consegue entender. O Zoro chamou aquilo de a respiração de todas as coisas, e quando ele consegue compreender como isso funciona, ele consegue cortar metal e passa a derrotar, conseguir cortar metal derrotando o Mr. One. Ainda, né, durante a luta, o Zoro perde as espadas dele e depois ele acaba conseguindo encontrar essas espadas. Eu me pergunto se caberia um retcon nessa parte, de modo que isso do Zoro conseguir cortar metal, do Zoro encontrar as espadas, se não poderia ser um princípio, um despertar do hack. No caso, o hack da observação e o hack do armamento. De toda forma, o Zoro consegue derrotar o Mr. One. Então, o Zoro, o Sanji, a Nami, o Sop e o Chopper continuam tentando ajudar a Vivi a parar o plano do Crocodile, que a essa altura estava ameaçando explodir uma bomba que iria destruir a capital de Alabasta. Entrementes, o Luffy tinha lutado de novo com o Crocodile, sido derrotado a segunda vez e estava tentando encontrar o Crocodile para um terceiro round. No meio dessa confusão toda, ainda estava a Marinha, porque o Smoker tinha decidido perseguir o Luffy quando o Luffy escapou de Lockdown. Então o Smoker e a Tashig tinham ido de Lockdown para Alabasta. Mas como o Crocodile era um Shichibukai, o Smoker não podia interferir diretamente
com o que o Crocodile estava fazendo. Até porque a Marinha não sabia exatamente o que o Crocodile estava fazendo. Afinal, o Crocodile não era estúpido, não estava agindo de forma direta, de forma que ficasse óbvio que era ele, Crocodile, quem estava no comando da Baroque Works, quem estava agindo contra o governo de Alabasta, contra a família real. De volta ao Luffy, o Luffy encontrou a Tashig, disse que tinha sido derrotada pela Nico Robin, e a Tashig indica o caminho para o Luffy encontrar o Crocodile. Luffy lutou a terceira vez com o Crocodile e o Luffy tinha sido derrotado porque o Crocodile é usuário da Suna no Mi, a Akuma no Mi da areia. Como ela é uma logia, e nesse ponto da história o hack ainda não tinha sido introduzido, o Luffy tinha muita dificuldade contra as logias. Contudo, o Luffy percebeu a fraqueza da Akuma no Mi do Crocodile, que são os líquidos. Então o Luffy lutou a terceira vez contra o Crocodile usando seu próprio sangue para impedir que a areia se dispersasse, dando a intangibilidade ao Crocodile. No fim, o Luffy consegue derrotar o Crocodile, mas acaba envenenado e salvo do veneno pela Nico Robin. Após a derrota do Crocodile pelo Luffy, a Marinha quer prender os Mugiwaras, mas a família real de Alabasta está escondendo os Mugiwaras. O Luffy tinha ficado debilitado por causa do veneno, mas ele foi encontrado e tratado. Ele ficou 3 dias desacordado. E quando ele acorda, tem um grande banquete e o Luffy come absurdamente no banquete. O banquete tem até um camelo lá que ajuda eles na história. Esse camelo foi o Chopper que encontrou no momento em que o bando se separou lá no deserto. E o Chopper encontrou esse camelo que ajudou ele. Depois o Luffy encontrou esse camelo também no deserto. Aí a Nami usa esse camelo como meio de transporte durante uma parte do ar. Ainda em Alabasta, tinha esquecido dessa parte, o Luffy encontrou o irmão dele, o Ace. O Ace não é irmão de sangue do Luffy, mas eles foram criados como irmãos. O Ace é o comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. E o Ace estava em uma missão procurando justamente o Barba Negra. Por isso, o Ace acabou indo em Drum e deixou em Drum uma mensagem que estaria esperando o Luffy em Alabasta. Por uma coincidência, eles acabam se encontrando em Alabasta. O Ace até ajuda o Luffy e os Mugiwaras durante uma parte do arco, mas antes da parte final do arco, o Ace resolve ir embora e deixa o Luffy seguindo a jornada dele, enquanto o Ace segue com sua própria jornada. No final do arco de Alabasta, o Luffy queria levar a Vivi com ele, mas a Vivi decide ficar em Alabasta. Em mais um momento icônico de One Piece, a Vivi pergunta ao Luffy se ela ainda vai poder chamar eles de companheiros.
Mas como ela pergunta isso com um dendemushi que funciona como um megafone, e a Marinha estava ouvindo a conversa, e os Mugiwaras não podem responder ela verbalmente. Então eles respondem com uma tatuagem em forma de X. Essa história da tatuagem em forma de X é o seguinte: quando eles descobrem que o Mr. Chu era da Baracus, eles precisaram criar uma forma de poder confirmar a identidade uns dos outros, para que eles não fossem enganados pelo Mr. Chu. Então eles fazem essa tatuagem em forma de X no braço. Por falar no Mr. Chu, deixa eu seguir aqui. Eles respondem com a tatuagem, então a Vivi sabe que os caras ainda consideram ela uma companheira. E o próprio Oda teria dito que a Vivi é a Mugiwara 5.5. Mesmo contrariado, Luffy decide seguir a jornada dele, então eles precisavam sair de Alabasta, mas as águas ao redor de Alabasta estavam cercadas pela marinha sob o comando da capitã Hina, e quem ajuda os a escapar desse ser naval é o Mr. Chu, que tinha ficado amigo dos Mugiwaras lá quando eles se encontraram antes de chegar em Alabasta. O Mr. Chu é preso pela Hina e ele vai para a prisão de Impel Down. Enquanto isso, o Sunny segue viagem. Depois que eles saem das águas de Alabasta, os Mugiwaras têm uma surpresa. De repente, a Nico Robin sai de dentro da cabine e ela reclama com o Luffy que o Luffy fez algo imperdoável com ela. O Sanji fica uma fera com o Luffy, achando que o Luffy fez certas coisas, e a Nico Robin pede ao Luffy que a aceite no bando. O Luffy aceita, mas o Sop, o Zoro e a Nami são radicalmente contra. Entretanto, a Nico Robin suborna a Nami com tesouros que a Nico Robin roubou do Crocodile. O Sanji já estava no modo chonadão, sobrava então o Sop e o Zoro contra a entrada da Nico Robin no bando. Porém, a Nico Robin usa os poderes dela para fazer palhaçada com o Luffy, de modo que o Luffy, o Sop e o Chopper estão caindo na gargalhada. Ou seja, restava só o Zoro contra a entrada da Nico Robin, que de fato entrou no bando. E para encerrar o vídeo, eu quero que vocês reparem uma coisa: a Nico Robin é a única Mugiwara até os capítulos atuais de One Piece, no 1180, eu acho. Ela é a única Mugiwara que pediu ao Luffy para entrar no bando. Lá no arco de Wano, uma personagem chamada Yamato, ela diz que vai entrar no bando, mas ela não pede para entrar no bando. Ela diz que vai entrar. São coisas diferentes. Lá no arco de Wano a gente conversa sobre essa história da Yamato entrar no bando. De qualquer forma, que fique registrado: a Nico Robin foi a única que pediu para entrar no bando e entrou. Então, a saga de Alabasta termina com
a Nico Robin se juntando ao bando e o bando seguindo viagem. A Vivi ficou em Alabasta como princesa do reino. Os membros da Baroque Works foram presos. O Crocodile foi para o nível 6 de Impel Down. O Mr. One acho que foi para o nível 5 de Impel Down. O Mr. Two não tenho certeza, mas eu acho que ele foi pro nível 3 de Impel Down. O Mr. Tree foi pro nível 2 de Impel Down. O Mr. 4, as parceiras do Mr. 4, do Mr. Tree e do Mr. One conseguiram escapar. Numa história de capas, elas montaram um café lá e estavam seguindo a vida. O Smoker recebeu crédito pela captura, por desmascarar o Crocodile, pela captura dos agentes da Baroque Works e do próprio Crocodile. E a recompensa do Luffy pulou de 30 milhões de berries para 100 milhões de berries e o Zoro recebeu uma recompensa de 60 milhões de berries. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Nos vemos no próximo vídeo.